Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. E hoje você vai receber na sua casa, nesta edição especial, por dizer assim, a participação de uma pessoa muito conhecida que tem sempre participado conosco do Tempo e Dinheiro com preciosas informações, mais conhecido do público em geral, do agronegócio, como Dr. Semente. Eu falo do Dr. Alexandre Gazola, que já está conosco, direto de Erechim, lá no Rio Grande do Sul, porque hoje nós já tivemos, inclusive, um bate-papo na primeira edição com o Tempo e Dinheiro, João Batista Olive, sobre o lançamento de uma obra, né, um manual, aquele que não deve ficar na biblioteca, mas na cabeceira de todo produtor rural. É isso, doutor Gazola, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Tempo e Dinheiro, nesta edição especial de lançamento de livros. Exatamente. Muito obrigado aí por essa oportunidade, né? A gente agradece aí todo mundo que está nos ouvindo, né? O pessoal do clube. Justamente esse livro ele vai ser inédito no segmento agronegócio no Brasil, porque ele traz informações do dia a dia para todos os profissionais da cadeia, seja o produtor, seja a equipe técnica, seja o distribuidor, seja o produtor de semente. Realmente são situações muito pontuais. O porquê que eu perdi planta na minha lavoura, o porquê que eu perdi estande, o que me motivou a ter um problema no estabelecimento. A gente traz todo esse mundo, a gente fala o mundo pós-indústria de sementes, né? O momento que saiu a semente, pegou a estrada, a partir daí é a abordagem do livro até eu ter a planta, né? Bom, escrito a quatro mãos aí, duas cabeças, né, por dizer assim, doutor Madalosso, doutor Gazola. Antes de mais nada, como é que começou? Como é que foi dado start, ou seja, aquela ideia inicial? Vamos completar ou vamos fazer uma obra que atenda às necessidades dos agricultores aqui no Brasil. Quando é que surgiu essa ideia, doutor Alexandre Gazola? Exatamente. Esse trabalho de entender que não é só a semente no campo que gera a planta, que é as condições de ambiente e plantio, e essa abordagem ela deu muito certo a nível de Brasil. A gente fala que esse tema impactou muito a produtividade da soja e o PIB do agronegócio brasileiro, porque nós mostramos para o segmento isso aí ao longo de 10 anos, né, mas com maior ênfase nos últimos 4, 5 anos, que eu preciso de duas coisas para estabelecer uma lavoura. Eu preciso de semente e eu preciso de ambiente, né? O ambiente é o porteira para dentro. Se eu não tiver um ambiente, é uma balança com dois pesos, ela vai desequilibrar, né? Inclusive, a gente traz muito isso no livro, né? Então, eu preciso ter esse equilíbrio entre semente e ambiente para ter a planta. E surgiu a necessidade dos produtores, né? Tu vai numa região, vai na outra. Fazia mais de 5 anos que o pessoal pedia, professor, escreve um livro. O que a gente fazia para minimizar essa demanda que o mercado tinha? A gente fazia um manualzinho bacana, mandava para o produtor, ele tinha lá algumas fotos, mas não era algo tão fechado como ficou o livro, né? Nós mesmos, autores, nos surpreendemos muito quando conseguimos fechar a obra e acabou que era para dar 80, 90 páginas, ficou 200 páginas, riquíssima em conteúdo mesmo, para ser um marco aí no setor. Bom, um livro, além dessas informações, né, falando sobre as limitações, sobre a diagnose, inclusive eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse título, o porquê desse título, né? Mas ele traz muitas imagens, né? Um livro ilustrado, é isso, doutor Gazola? É um livro extremamente detalhado e com fotos, né? Um livro muito visual, uma linguagem de fácil leitura, né? E muito visual ele. O título, basicamente, ele resume o momento que eu recebo a semente e implanto a lavoura. Então, basicamente, por que sementes de diagnose e limitações? Porque eu trago todo um apanhado da semente, logística, armazenamento, quais avaliações de qualidade devemos fazer e em que momento do plantio. Eu estou lá no plantio, eu faço qual teste de vigor? A gente explica tudo isso. E a gente fala do processo logístico, do armazenamento, de como fazer uma avaliação de canteiro, por exemplo, lá na fazenda, e como plantar. Então, como que eu devo conduzir o plantio? A gente fala de plantabilidade, fala de regulagem de máquina, de profundidade, do que uma semente precisa para iniciar, para a retomada do crescimento, né? Lá no solo, profundidade, a relação dela com água, com ar, com temperatura, e quais variáveis do ambiente, e variáveis essas que muitas vezes passam despercebidas pelo produtor, podem afetar essa retomada do crescimento e essa emergência da planta. Então, isso a gente traz muito detalhado no livro, todo esse aspecto. Errou em algum momento, a gente precisa fazer um diagnóstico do que deu errado. Eu tenho lá, por exemplo, a foto da capa. A foto da capa é típica, é uma escaldadura.
Até 3, 4 anos atrás, 90% dos produtores do Brasil não sabiam o que era escaldadura. A gente trouxe isso. Não, isso não é um problema da semente, isso é um problema do teu ambiente. Então, não adianta tu trocar o teu fornecedor de semente ou trocar cultivar. Tu tem que manter palha no solo, tem que cuidar da profundidade de plantio. Então, um dos exemplos a gente traz ali mais de 100 situações limitantes que são as mais comuns do norte a sul. Por exemplo, a escaldadura é causada por temperatura alta. No sul, nós temos diversos danos causados por temperatura baixa. Então a gente mapeou tudo isso e trouxe esse compilado de informações, inclusive as doenças, como o professor Madaloso. Bom, e de alguma forma são etapas que ao longo da sua participação aqui no Tempo e Dinheiro tem trazido, inclusive, com informações assim preciosas, né, produtor? E hoje reunidas nessa obra, nesse trabalho que já foi lançado, já está disponível. Como é que está? Como é que pode ser o acesso dos produtores interessados em adquirir sua obra, doutor Gazola? Exatamente, a gente está recebendo ela em função das chuvas no Rio Grande do Sul. A gente teve um pouquinho de atraso na impressão. A gráfica aqui, que era em Porto Alegre, teve problema com a chuva, como a maioria das empresas localizadas nesse meio. A gente teve que transferir a impressão para uma gráfica em São Paulo. Próxima semana ele está chegando. A gente já está fazendo a venda, né? Pode ser comprado através do QR Code que aparece no site ou do telefone, né? 055 996 30 4603. Manda o WhatsApp ali, liga, vai ter, a pessoa vai responder, a gente vai passar todas as instruções. E se tu não quiser ligar ou mandar o WhatsApp, pode ler o QR Code, vai cair direto num formulário, cadastra suas informações e já vai receber ali as informações seguintes e depois o livro. Bom, tá aí, inclusive, a informação que vai ficar disponível para os assinantes aqui do clube, posteriormente nas mídias sociais, o telefone 55, código lá do Rio Grande do Sul, de Erechim, 996304603, é o WhatsApp com todas as informações para poder ter acesso a essa obra. Agora, são 3 importantes fases, né, da semente, né, até a semente chegar ao produtor, e depois do plantio, depois do acompanhamento dessa mesma semente sendo eclodindo e até o desenvolvimento da planta. São fases decisivas nesse sentido, não, doutor? Agora, geralmente o produtor tem acesso, sabe exatamente o que foi feito com o armazenamento, questão logística, quanto calor ou quanto frio pegou aquela semente no transporte até a propriedade ou até a distribuidora de sementes. Será que ele tem conhecimento disso tudo, doutor Gazola? Hoje, pensando no sul, o problema da temperatura ele não é grave, o problema mais é Cerrado e Norte, né? Hoje, Cerrado e Norte, toda a semente é armazenada, ou praticamente toda, em câmara fria. O processo logístico, muitas vezes, ele não é o problema. O grande problema, muitas vezes, é essa etapa seguinte. Ele foi para o distribuidor e do distribuidor para o agricultor. Se tenta hoje, através de centros de distribuição e também da própria revenda de insumos, ter câmara frias. O produtor de semente tem câmara fria, isso é muito comum na cadeia do milho e é comum hoje no algodão e na soja. O produtor que produz a semente, lá ele tem a cadeia de frio. O transporte, ele não é refrigerado, mas ele é, na maioria, com caminhões adaptados para não ter uma perca muito grande. E se esse transporte ele é menor que 3 a 4 dias, a influência ela é muito pequena. Ela existe, mas ela é pequena. Para isso, as empresas estão trabalhando com uma realidade mais acessível, que é caminhão com lona térmica, porque o transporte refrigerado ele tem um custo muito grande e a gente não tem essa oferta de veículos no Brasil. E é muito difícil tu ter esses veículos só para o transporte de sementes e o resto do ano como é que tu mantém, né? Então ele se torna inviável, né? E o próprio transporte refrigerado ele tem uma dificuldade logística, né? Tu só pode abastecer de trás para frente o caminhão, tu não pode empilhar bag, ele tem uma série de restrições de segurança, né? Então a cadeia está sendo feita ou com caminhão convencional adaptado ou com caminhão com lona térmica, já que é bem comum no Brasil. Mas a cadeia de transporte ela não é o maior problema. O maior problema muitas vezes é o produtor que comprou semente e armazenou, que nem nós tivemos na safra passada, ou num galpão com um pé direito muito baixo, ou embaixo de uma árvore por 3 meses. Aí a gente teve um caso no Mato Grosso do Sul que eu acompanhei, que ficou 3 meses embaixo de uma árvore com uma temperatura média de 40 graus. Então a semente não vai resistir a isso, não tem resfriamento anterior que mantenha isso. Então muitas vezes o grande desafio é
armazenar bem lá na revenda e armazenar bem no período que está na fazenda. E o produtor só receber essa semente o mais próximo possível do plantio. O problema é que ano passado essa logística foi feita próximo do plantio, mas não vem a chuva. E aí ela se estendeu muito. Então isso preocupa muito, Sérgio. Inclusive falávamos ao longo dessas nossas entrevistas, né, sua participação efetiva no Tempo e Dinheiro, né, uma hora no pó, outra hora na lama, e essa condição, sim, infelizmente, que se abateu aí sobre o Rio Grande do Sul. Agora, nesse livro há também detalhes, porque você tem a semente, você semeia, você tem a hora da eclosão dessa mesma semente, né, germina essa semente, e até a partir de então o produtor ele tem que ficar atento a todas as fases, até o início praticamente, né, da dessecação, a colheita, né? Esse livro reúne essas informações, traz detalhes, o que mais chama a atenção, é lógico, tudo é importante, né? Mas o que mais chama a atenção do produtor, talvez qual seja a maior dúvida do produtor hoje em dia aqui no Brasil, doutor Gazola? Eu acho que a maior dúvida do produtor é o que uma semente precisa de uma cultivar moderna para performar numa planta. E o que no meu ambiente da fazenda pode estar fora disso. Porque o produtor tem a fertilidade na mão, ele tem a agricultura de precisão na mão, ele tem todo o mapeamento da área. Ele tem o diagnóstico da qualidade da semente que ele tá trazendo para a fazenda, ele sabe o que foi aplicado naquela semente em termos de tratamento. Mas muitas vezes ele não sabe como esse ser vivo que é a semente interage com o ambiente dele. E isso a gente traz no livro. Porque, lembra, formação de produtividade é formação de planta. A planta é a indústria, é ela que produz entre 15 a 25 gramas, dependendo como ela foi posicionada, para compor 60 sacas ou 100 sacas, né? Então, isso que a gente precisa lembrar. Então, cada planta que eu perco produtividade. Então, a gente trabalha muito nisso. Esse cruzamento desses ambientes e a diagnose. Ocorreu um problema? O que causou ele? Porque a gente vê muito, Sérgio, em palestras pelo Brasil, o cara olha uma imagem e diz, meu Deus, a vida inteira ninguém soube me dizer o que era isso. Nós estamos respondendo essas perguntas que ninguém responde, Sérgio, com foto e explicação. Ó, isso é causado por isso, devido a isso, isso e isso. Se você mudar essa forma do plantio e estabelecimento, você vai ter uma planta mais forte, consequentemente, ela vai te performar mais em produtividade. E isso aconteceu muito na safra passada, que nós estávamos entre o pó e a lama, né? Sim. O que a gente poderia ter feito? Então, muito desses subsídios da última safra. Inclusive, essa foto da capa é da última safra, Mato Grosso do Sul. Essa lavoura aí estava com um ambiente de 48 graus. E teve notícias depois do que aconteceu com essa lavoura aí? Foi adiante? Teve que fazer replantio? Teve replantar. Custo alto. Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, é costume do produtor, porque imagino que toda saca de semente, lógico, tem a pesquisa por trás, tem a questão toda do tratamento, né? Lógico, existe um trabalho muito grande antes dessa mesma semente ser colocada no mercado, que é uma outra etapa, não cabe aqui conversar a respeito dessa situação. Mas é comum o produtor, por exemplo, olhar como na bula do remédio, quase ninguém olha a bula do remédio, não são raros, né? Aqueles que vão ser medicados ou até automedicar, eles dificilmente vão olhar a bula, né? O produtor rural, aquele que recebe as sementes, ele geralmente ele acompanha as especificações técnicas, faz essa leitura, entre aspas, da bula a respeito dos cuidados com essa semente que ele está recebendo, doutor Gazola, não é comum? Não é comum. Muitas empresas disponibilizam essas recomendações em vídeo, em foto, ou mesmo através do marketing em redes sociais, mas nem sempre chega na ponta, né, em quem realmente, porque eu não posso chegar no dono da fazenda, eu preciso chegar no cara que está lá no armazém. Sim, tem que chegar no dono da fazenda. Muitas vezes essa ação decide o plantio, e o plantio é o operador lá, é o agrônomo lá do campo. Então, é uma cadeia longa e muitas vezes a gente não consegue atingir, né? Então, a ideia de estabelecer essa base teórico-prática nesse formato foi justamente para comunicar na ponta, ficar como realmente uma base de consulta para a gente transformar o plantio. Porque muitas vezes a comunicação que a gente faz aqui chega lá no dono da fazenda, mas não chega no operador do campo. E exatamente nesse sentido, esse livro é para o produtor, para o dono da propriedade,
É para o técnico, é para o engenheiro agrônomo, para todos envolvidos na produção, na mesma lavoura? Para quem especificamente? Para todos que produzem alimentos, Para doutor todos, Gasol? para todos, para todos. Todos os da cadeia. É exatamente isso, né? Para que todos tenham conhecimento, né? Para, opa, Exatamente. um alertar o outro para que eventualmente surja algum problema, né? Faça um diagnóstico rápido e não ficar perdendo tempo, como o caso citado aqui pelo Dr. Gazola. Doutor Gazola, aproveitar, né? Falar um pouco sobre essa questão toda do Rio Grande do Sul, né? A situação não foi, de alguma forma resolvida, né? Lógico, o produtor ainda vai ter muito tempo, talvez 10 anos, para recuperar aquelas áreas que foram perdidas, né? Lixiviadas, por dizer assim, todos os nutrientes levados, né? Nós falamos a respeito. Vem uma safra de trigo por aí, né? Muitos produtores estão reticentes em produzir nessas mesmas áreas. O que eles estão fazendo? Qual o contato que está tendo com esses mesmos produtores? Quais são as alternativas que eles estão encontrando para poder enfrentar esse prejuízo? Exatamente. O produtor, nós tínhamos uma tendência de redução da área de trigo, mas a gente vê que o produtor está aderindo para compensar um pouco as percas que teve na colheita da soja, né? E o produtor aqui no sul vem muito castigado pelas secas anteriores, né? Então ele tem visto a cultura de inverno como uma alternativa para a produção de renda e reposição de palha na lavoura, né? Porque nesse momento deixar a lavoura em pousio com resquício da palha da soja e presença de plantas daninhas é um problema. Ele vai ter que gastar, então é preferível que ele implante uma cultura para a produção de grãos que também forneça palha. É a primeira alternativa dele. A segunda é ele botar plantas de cobertura. Aí ele não vai retirar grão, ele vai só trabalhar palha, né? O que o produtor tem feito? A gente tem visto, dando uns dias muito bonitos aqui no sul, a temperatura subiu um pouquinho, o produtor está optando em realizar o plantio, né? A grande parte das regiões já estão plantando trigo, já tem trigo emergindo, né? O grande problema é as áreas que teve muito escorrimento, muita erosão, né? O produtor está tendo que organizar as bacias de contenção, ajustar essas erosões, compactar esse solo e trabalhar uma adubação localizada ali e muitas vezes aumentar um pouquinho a população localizado nessas faixas aonde teve erosão para poder ter uma lavoura minimamente uniforme, porque uniforme ela não vai ser. Então, realmente é um desafio, Sérgio. O grande ponto assim que a gente tem visto é que o clima tem ajudado nesses dias, porque o trigo também, a gente tem que cuidar muito o plantio, por mais que seja uma planta pouco mais resistente que a soja, mas ela exige um ambiente também adequado, semente no solo, profundidade de 2 a 3 centímetros, temperatura acima de 15 graus no solo, disponibilidade de água e ar no solo e um excelente contato solo-semente, né? São as variáveis que são necessárias para essa planta emergir rápido, né? Quanto mais rápido ela emergir, menos energia ela gasta, mais sobra para fortificar essa planta depois. Então é muito interessante cuidar o plantio, tendo em vista que os outros fatores de fertilidade a gente não tem muito o que fazer. Se não é corrigir as erosões, tentar trabalhar uma fertilidade, uma população um pouquinho maior. Outros mecanismos nós não temos. Eu não tenho como botar palha localizada onde a água levou, né? Sim, sim, sim. Pelo menos tem luz do sol, né? Que é importante nesse momento aí para poder, né, compensar um pouquinho a ausência, né? As nuvens pesadas, as chuvas pesadas que se abateram aí sobre o estado. E o milho em outras regiões, como é que está indo? Em algumas regiões do Brasil Central muito secas, né? Ele está indo bem? Como é que tem sido essa avaliação, suas viagens aí Brasil afora, doutor Gazola? Exatamente. Essa semana a gente já começa uma série de viagens, devemos passar aí por uns 6 estados nos próximos 15 dias aí fazendo eventos. Começamos Mato Grosso, acabamos em Roraima e Rondônia. Então vamos ter um panorama bem completo. O que a gente tem visto? Mato Grosso do Sul sofreu muito com a seca, né? Outros estados, Mato Grosso, grande parte das regiões, Goiás, colhendo muito bem. Eu tive em regiões do Mato Grosso nos últimos dias, tive no Goiás, pessoal colhendo muito bem aí o milho, né? Áreas aí estimando mais de 160 sacas por hectare, que é uma produção para safrinha esplêndida, né? Eu acredito que áreas até superiores, uma média geral aí acima de 130, 140, que já é um número muito bom. O que a gente alerta para o produtor, né? A colheita do milho, ela pode impactar positivamente ou negativamente a implantação da próxima cultura. Então, o produtor que está fazendo a colheita do milho, que teve uma produtividade alta, automaticamente vai ter muita palha.
Então, a gente precisa ser muito cirúrgico na regulagem da máquina e nos distribuidores da palha, Sérgio, para uniformizar essa palha sobre o solo. Consequentemente, eu vou ter a palha como um aliado na proteção para as altas temperaturas que vem depois lá no plantio da soja, que pode acarretar o que está na imagem da capa do livro, que é a escaldadura. O que evita escaldadura? Palha. Então, vamos aproveitar essa palha, não vamos concentrar ela em faixas, vamos distribuir ela uniformemente, que vai facilitar o plantio, reduzindo o envelopamento da semente na palha pela semeadora, fazendo com que a semente vá em contato com o solo e automaticamente essa palha bem distribuída facilita a gestão do plantio e a emergência das plantas. Então, a gente tem que ser muito cirúrgico nessa regulagem de máquinas. E por mais que as máquinas evoluíram, um ano que eu tenho uma palha exuberante, como está tendo em muitas regiões, o produtor tem uma dificuldade maior nessa regulagem. Muitas vezes ela é negligenciada. Então, reforçamos a atenção dessa regulagem na palha para a gente não perder planta lá na próxima safra ou não conseguir plantar porque a minha palha está... Eu tenho 2 metros de palha e tenho mais 2 sem palha. Aí a lavoura fica muito desuniforme para o plantio da soja depois. E esse ponto de atenção vale também para quem tem milho e braquiária. Eu vou colher o milho, essa braquiária vai vir, ou eu vou largar o gado, ou eu vou manejar ela lá pré-plantio da soja com dessecação, ou eu vou plantar e dessecar em cima, ou dessecar e plantar no verde, né? Mas nesse ambiente eu também tenho que uniformizar a palha do milho, porque senão ela vai se somar à palha da braquiária e vai ser um agravante lá no plantio. Bom, por aí nós agradecemos inclusive a participação do Dr. Alexandre Gazola, lembrando que todos os dias, né, invariavelmente, só quando excepcionalmente tem algum probleminha, né, às vezes um atraso num voo, mas ele está sempre conosco, o Dr. Sementes, na primeira edição do Tempo e Dinheiro, trazendo essas importantes informações, né, agora fazendo um lançamento dessa importante obra inédita, né, que trata exatamente sobre sementes, diagnose de limitações, né, todos esses detalhes que você que nos acompanha diariamente não pode perder, e a obra está à sua disposição, é só ligar no 55, mandar o WhatsApp, perdão, o 996304603, é um livro que tem muitas informações, ricamente ilustrado, e lógico, todas as informações pesquisadas, trabalhadas pelo professor Alexandre Gazola, junto com o Madaloso. Muito obrigado pela participação, esperamos que essa obra seja um best-seller no agronegócio, doutor Gazola. Com certeza. Obrigado a todos aí. Grande abraço. Um abraço, até a próxima. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro que todas essas informações estarão disponíveis nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Avise os amigos sobre o Clube do T&D. Até uma próxima!